Olá, neste vídeo eu quero falar de como eu fiz para transformar um programa que eu tenho, que é um gerenciador de pacotes para o Rudix, em que ele estava escrito numa forma de script, então ele era um único arquivo rudix.py, que eu estou mostrando agora aqui para vocês, na forma de um pacote. Então eu vou quebrar o arquivo rudix.py em vários arquivos e vão ficar todos dentro de um diretório, que é o que eu fiz nesse outro lado aqui, que estou mostrando para vocês. Então aqui tem o mesmo projeto, e aqui tem um diretório Rudix, e dentro dele o script que eu antes tinha feito em um único script Rudix.py, que está aqui nesse lado esquerdo, está agora nesse lado direito, apresentando como Rudix.py, e aqui tem vários arquivos dentro de Python. Então eu quero falar de como é que é essa conversão, até para eu depois não ficar toda hora revendo isso. Enfim, aqui eu separei dois terminais, e na esquerda, para manter a coerência, ficou pro lado do script antigo, que é o Rudix.py, que eu quero só mostrar para vocês como é que ele executa, né? Então aqui eu tenho executando, e ele é um gerenciador de pacotes, né? Ele vai listar, ele vai poder instalar, várias coisas. Deixa eu mostrar aqui, sei lá, dar uma informação de um pacote Lua. O que é o Lua? Tá, então Lua é o nome do pacote, é a versão 5.3.4, foi instalado no dia 7 de abril, na hora tal, no ano de 2018. É basicamente o que ele faz. Então ele está justamente no script, né? Aqui eu tenho um módulo, um pacote do Python, que ficou um diretório, né? E a maneira que eu executo quando eu estou dentro do diretório é diferente. Eu vou fazer um Python "-m", né? De módulo, e o nome do módulo Rudix. E ele vai executar como se fosse um script nesse contexto. Também deu a mesma informação. E eu posso fazer um comando também, info. Vamos ver o QEMU, que dia eu instalei o QEMU. É o QEMU 2.11.1 e eu instalei no dia 25 de março de 2018. E como é que eu faço então essa transformação de um script que temos aqui? E esse script ele tem vários detalhes assim de comandos, que são os comandos que vão fazer as ações, tipo instalar, remover um pacote. E ele trabalha também com classes. E as classes representam pacotes e repositórios. Por exemplo, aqui tem uma classe de pacote, um pacote, tem que é um pacote local. Também eu tenho ideia do pacote remoto, que é o Remote Package. Pacote é um arquivo chamado pkg do macOS, no contexto do Rudix, para poder instalar dentro do sistema, que é o Rudix faz uso disso. E também tem a questão do repositório, mas bom, isso aqui tudo é detalhe que não interessa. O importante é o script, e aí eu preciso criar então essa estrutura. A primeira coisa que a gente faz é a gente cria um diretório. Então eu quero que o módulo se chame-se Rudix, eu criei um diretório Rudix, né? E com ele eu preciso criar um arquivo chamado _init__.py. Então é aquela forma bem conhecida do Python, né? E esse init é um arquivo especial .py. Você pode criar ele fazendo apenas um touch nele, com o comando do Unix, né? Touch. Mas eu acabei incluindo dentro dele um arquivo, e do arquivo, né, algumas informações. Primeiro eu sempre ponho esse encode aqui, porque eu faço bastante uso do Python 2, né? E ele está feito no Python 2. Então tem que ter esse arquivo .py, para marcar que aquilo ali é um módulo. Posso até mostrar aqui para vocês por que tem que fazer. Digamos que eu queria que eu crie um diretório chamado full. Ok. Se eu tentar com o Python importar o full, o que vai acontecer? Não tem módulo chamado full. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, então, dentro do diretório full, depois que eu criei é fazer um touch. Eu vou fazer um touch init.py, e daí eu posso, então, importar o full, que não vai dar mais aquele problema que o nome do módulo não foi encontrado. É por isso que tem que ter o init, ok? Então, voltando agora ao código, eu criei, então, o diretório init.py. Depois eu explico o que tem tudo aqui dentro. Um outro ponto importante. Cada script, voltando aqui ao código anterior, cada script tem um ponto de entrada que é o main, não é? Então a gente vai procurar aqui o main. Aqui o main. Esse é o main. É o ponto de entrada do meu script. Eu tenho que ter uma maneira análoga ao main quando estou fazendo com módulo. E a maneira análoga é um arquivo chamado __main__.py, que eu vou chamar só de main.py agora. E ele também
tem algumas instruções que eu posso pôr dentro dele. Esse não é obrigatório ter dentro do módulo, mas se o teu módulo vai ter uma parte executável, então ele precisa ter esse cara, que é o main.py. Então aqui eu incluí mais algumas informações e eu vou ver como é que funciona esse cara. Como o script ele era único, né? E ele fazia duas partes. Tem uma parte de pacotes e repositórios, e esses pacotes e repositórios tanto pode ser local, a máquina que está instalado, quanto remoto. O remoto quer dizer, olha, opções para instalar. Então essa, resumidamente, são as coisas que ele faz. E o que eu acabei fazendo, então, quebrando esse arquivo inteiro aqui todo em partes em partes menores e também lógicas, digamos assim. Eu criei então core.py, local.py, main.py e remote.py. Local é o pacote, tudo que envolve pacote local, e o remote é tudo que envolve pacote remoto. O main seria o meu ponto de entrada e está relacionado com esse main aqui também. O core é que está compartilhado entre todos. Então eu vou dar uma olhada no core e vou ver que existem funções que vão tratar com que versão, comparação de versão, se alguma coisa é proibida ou não, que está dentro dessa lista aqui. O que mais? Parece que são coisas comuns, né? Que não é nada a ver com pacote, são funções aqui. Aqui tem um decorator que eu uso depois, que é para forçar que o usuário seja o administrador para executar. E aqui uma coisa que eu uso bastante também, que é para chamar um processo. Eu uso o subprocess, mas eu tenho uma função amiga aqui que faz toda essa chamada para mim. O call with output e o call normal. Então se eu parar no core, tá aqui eu tenho o local, e o local tem então classes, a package e o repositório que são locais, e o remote também é a mesma coisa. O remote tem aqui, eu tenho um pacote remoto e tenho um repositório remoto. E isso é o que eu acabei fazendo, então, a divisão. Mas isso é como tu vai definindo a tua estrutura, não tem nada a ver como coisa obrigatória no Python. Obrigatório só o init e provavelmente o main tu vai precisar também. E falando então do init, por que eu incluí essas informações aqui então? Bom, é que agora, por exemplo, eu posso ter código executando dentro do init, que é o que acontece aqui. Eu faço uns imports aqui. Então eu vou, por exemplo, fazer Python import Rudix. Aí eu vou ter algumas coisas dentro do Rudix. Essas coisas, de Rudix, estão bem aqui, né? Os módulos core, né, local, submódulos no caso, main, remote, estão bem aqui dentro. E o version também está aqui. Por quê? Porque eu exportei na verdade não é bem isso o detalhe aqui. Isso aqui, porque eu exportei o core e o version, que era esse aqui dentro do core, como version. Então ele apareceu aqui também. Está tudo exportado. Para que serve esse all aqui dentro desse contexto, que é um vetor, né, que é uma lista de coisas? Aqui só tem um main. Esse cara serve quando a gente está fazendo um import asterisco do submódulo aqui, ó. Então ele só funciona para isso. Aqui eu posso controlar quais submódulos eu vou expor quando eu faço o import asterisco. O que isso quer dizer? Bom, aqui eu vi que eu mostrei, quando eu fiz import Rudix, eu dou um dir no Rudix, o que tem dentro dele? Tem isso aqui. Agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer from Rudix import asterisco. Bora ver o que vem agora. Só veio o main. Por que só veio o main? Porque eu controlei o que eu ia exportar. E quando eu exportei, eu disse que apenas o main vai ser visível. Foi o que aconteceu agora. Então é para isso que serve o all aqui dentro desse contexto. Quando eu faço um import asterisco from Rudix, import asterisco, só vai receber esse cara aqui. Se eu fizer diferente, olha o que acontece. Eu vou desabilitar esse cara aqui. Não vai ter mais o all dentro. Eu vou sair, eu vou fazer Python import, não, from Rudix import tudo. O que a gente vai receber no escopo? Bom, aqui ele acabou pegando o que dentro do Rudix, o core, local, main e remote, que é justamente o que aconteceu no caso. Então tem dentro aqui core, local, main e remote. Se eu quiser expor apenas algumas coisas, eu tenho então que fazer o all igual a main, que é o que vai exportar. Porque o main é o meu ponto de entrada do meu módulo. Isso aí, tá aqui o main. Eu tenho uma função chamada main, e o init, ele pega da função main, do submódulo main, né, a função main.
que é essa bem aqui. O main está aqui e a função main é essa bem aqui, certo? Então é assim que funciona. Desculpa. E aqui temos o main normal e aqui tem o meu main especial, que é esse cara aqui. Quando eu faço Python -m, o nome do módulo, Rudix, ele vai executar dentro desse cara aqui. Tanto se eu fizer assim, print, que eu estou aqui, só para debugar, né? O que acontece? Ele vai apresentar o aqui, ó. Mostrou, então, porque ele executou dentro desse contexto aqui. E basicamente é assim que funciona para criar um módulo. Então, você de um script, você pega o script original, rudix.py, cria um diretório, cria o .init.py, né, com aqueles underscores por volta dele. Se tem um main do script, e geralmente tem, né, o que a gente faz então é criar um main também dentro desse contexto e de forma larga, if name igual a main, aí faz o que a gente precisa aqui. Eu criei um outro módulo main.py, mas não precisava, eu podia jogar tudo isso aqui dentro aqui do main, mas eu achei melhor se deixar separado. Até porque aqui tem outras coisas que não seriam bem main, eu podia chamar de commands aqui e tal. Mas eu acabei não fazendo, podia ter feito diferente. Aí é a questão de como você estrutura seu código também, que é outro ponto que você tem que questionar quando você vai transformar um script que tem tudo dentro, tudo socado, né, em uma estrutura que já vai ter vários arquivos e tem que separar logicamente as funções e necessariamente vai haver alguma dependência. Mas isso é uma questão de quem desenvolve, né? Eu acabei tomando essa atitude aqui e de separar e gostei do resultado até. E espero que